Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai falar de um assunto que há bastante tempo é discutido na doutrina brasileira, há bastante tempo é discutido no processo civil brasileiro e tem voltado aí recentemente, especialmente com o Código de Processo Civil de 2015. Uma discussão bastante antiga, ou relativamente antiga, né, dentro da cultura brasileira, da cultura jurídica brasileira, que é a distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada. Veja, tradicionalmente, então, a gente está falando aqui de duas medidas que hoje o Código de Processo Civil trata como tutelas provisórias de urgência. Tratado lá na parte geral do Código, especialmente no livro 5, esse é um tema super importante para o processo civil, especialmente quando você olha que o problema dessas medidas de urgência é justamente resolver um problema de celeridade no campo do processo civil. Então, discutir sobre os tais provimentos de urgência, ou como quis o legislador brasileiro de 2015, sobre a tutela provisória de urgência, é, na verdade, discutir a crise da celeridade no processo civil. É tratar de buscar mecanismos que visem, de alguma forma, solucionar o problema na eventual demora na entrega da prestação jurisdicional, certo? Tradicionalmente, na doutrina brasileira, sempre se distinguiu tutela cautelar de tutela antecipada a partir do resultado que elas trazem para o direito material discutido. Que vale dizer o seguinte: a doutrina brasileira, de forma majoritária, classicamente, defendia que a tutela cautelar é uma medida de urgência que somente assegura a realização do direito que se diz violado, do direito em discussão. Tá? Já ao passo em que a tutela antecipada, na dicção da melhor doutrina clássica brasileira, entregava um resultado diferente ao direito material. Ela realizava plenamente, ela satisfazia plenamente o direito. Para a gente tentar trazer dois exemplos, se eu estou falando da tutela cautelar, por exemplo, eu estou com a seguinte situação, que um determinado devedor está tentando sumir com os seus bens para não pagar uma conta, o credor que busca uma medida de urgência para evitar que esses bens sejam vendidos e, portanto, o devedor fique sem patrimônio, vai buscar uma tutela cautelar que assegure que esses bens não sejam vendidos. Mas notem, a tutela cautelar só tem o seu alcance até impedir a realização desses bens e deixá-los vinculados a esse processo para que lá na frente, depois, ao final do processo, quando ele tramitar toda a discussão sobre a existência ou não da dívida, ou o tamanho da dívida, enfim, o credor possa ter meios de satisfazer o seu crédito. Já se eu olho para a questão da tutela antecipada, ela vai permitir, desde logo, que eu pegue os bens do devedor, transforme em dinheiro e coloque na mão do credor. O que vai determinar isso, na verdade, é muito mais a situação jurídica de direito material que precisa ser protegida do que propriamente uma questão processual. Um exemplo muito clássico que sempre se deu é a questão dos alimentos. A tutela jurisdicional provisória de alimentos continua fazendo, né? Mas fazia justamente isso. Desde já atacava o patrimônio do devedor de alimentos para entregar na mão do credor para que o credor possa sobreviver, né? Então, classicamente, essa foi a distinção que a doutrina brasileira acabou consagrando à luz de muita discussão doutrinária, e uma doutrina que, inclusive, é reconhecida por juristas de outros países como uma doutrina bastante avançada nessa discussão. O Brasil conseguiu, de fato, produzir uma doutrina bastante profunda, bastante verticalizada, portanto, e bastante sofisticada sobre essa discussão. E num determinado estágio do desenvolvimento da doutrina brasileira e principalmente da prática forense no Brasil, quer dizer, dos fóruns, da utilização dessas medidas de urgência no campo prático, essa distinção ficou definitivamente resolvida. É claro que, desde sempre, há situações em que essa distinção ela é um pouco mais difícil. Há situações em que
o limite entre a simples garantia do direito e a sua imediata realização, ela é muito tênue. E nesses casos, às vezes se estava diante de situações em que não era muito claro conseguir dizer se eu estava diante de uma tutela cautelar ou de uma tutela satisfativa que necessitava antecipação. Quando isso acontecia, né, ou para resolver problemas dessa natureza, também o sistema processual civil anterior, com uma lei de 2002, criou aquilo que se convencionou chamar de fungibilidade entre as medidas de urgência, permitindo que o juiz fizesse essa equalização procedimental, concedesse a medida e depois fizesse o ajuste procedimental que fosse necessário. Isso tudo pensando, obviamente, na proteção do direito material. Qual é o ponto aqui principal? Na verdade, com um olhar um pouco mais aprofundado sobre a questão, ou mergulhando até um pouco mais nas raízes da formação desses tais institutos ou dessas tais medidas provisórias ou das tutelas de urgência, você vai encontrar um pequeno problema que perdurou durante todo o tempo dessa discussão, especialmente na doutrina clássica brasileira, e que hoje volta um pouco à tona, que é o seguinte: na verdade, o direito, a doutrina brasileira, de forma justificada, eu diria, né, com uma justificativa bastante razoável, sob o ponto de vista, inclusive, histórico, confundia, ou melhor, criou uma ideia de identidade entre o satisfazer e o antecipar, como se toda tutela antecipada fosse uma tutela satisfativa. E, portanto, como se tutela cautelar e tutela antecipada fossem faces de uma moeda diferente. Quando, na verdade, o problema da antecipação ou não diz respeito ao resultado que aquela medida traz para o direito material, mas sim com o momento da entrega da tutela jurisdicional. Veja que a própria nomenclatura denuncia isso, né? É tutela antecipada, quer dizer, é antes do quê? É antes da tutela final. Então, num ajuste fino aqui, a gente poderia dizer que, de fato, tutela cautelar assegura o direito, mas ela não pode ser contraposta à tutela antecipada, porque ela tem que ser contraposta à tutela satisfativa. Aí, ok, nós estamos no campo das tutelas jurisdicionais, nós estamos no campo do resultado que elas podem trazer para o direito material. Tá, então, André, você está me perguntando agora, o que é a tutela antecipada, então? A tutela antecipada, na verdade, é uma técnica processual que permite ao juiz entregar antes da decisão final, ou da tutela final pretendida, aquilo que o autor, que o credor ou o autor, enfim, tivesse razão, ou aquilo que o autor estivesse buscando no processo. Vejam que independe, então, do resultado que eu trago para o direito material. É por isso que é possível falar em antecipação da tutela cautelar. Por quê? Porque toda vez que eu entrego antes do momento final uma tutela cautelar, eu estou antecipando a tutela cautelar. Era isso, na verdade, que o antigo artigo 804 do Código de Processo Civil de 73 fazia, tá? Por que existe o Instituto da Tutela Antecipada, né? Qual é a sua necessidade hoje? Bom, num mundo aí em que as coisas chegam num patamar de que a justiça civil encontra de fato aí, em algum sentido, ainda uma crise de celeridade, ela é bastante importante porque ela faz o que o professor Marinoni sempre chamou de inversão do ônus do tempo no processo. Como o autor, no processo, está sempre buscando alterar uma situação de fato constituída, buscando o que a doutrina costuma chamar de bem da vida, né? Aquilo que foi tomado do autor em razão da violação ao direito causada pelo réu, o ônus do tempo no processo, quer dizer, o custo do tempo no processo, fica normalmente a cargo de quem? Do autor. Quando o juiz antecipa a tutela e entrega para o autor no começo do processo aquilo que se está discutindo no processo, inverte-se essa lógica e o ônus do tempo no processo passa a ser do réu. Então, se a gente pudesse tentar traduzir isso, hoje a gente poderia dizer que, ou pelo menos é bastante importante, há
alguma discussão doutrinária sobre isso, mas é importante colocar que tutela cautelar e tutela satisfativa são duas espécies de tutela jurisdicional e tutela antecipada ou a antecipação de tutela é uma técnica processual destinada a melhorar a distribuição do ônus do tempo no processo. Tá certo? A gente vai continuar falando disso, mas hoje é só. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho aqui para saber que o vídeo tá subindo, curtir, comentar, compartilhar, para a gente continuar dialogando direito. Valeu, obrigadão!